Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo. E no vídeo de hoje em questão, linkado a todos esses conteúdos que eu estou passando para vocês ultimamente, sobre vários assuntos que remetem aos meus objetivos principais, meus princípios, minhas leis, os conhecimentos que eu adquiri no decorrer da minha vida, que fizeram total diferente no que eu sou hoje e nas coisas que eu estou conquistando e conquistei durante minha vida. Tá calor aqui hoje, hein? O assunto de hoje em si, ou o tópico desse vídeo, seria a aparência. Então é um tema bem direto, aparência. Ou como você se veste, como você se porta, como você age em si. Então são todas essas coisas linkadas à sua aparência. Então é um assunto que eu estava pensando vindo para cá também, porque para quem não sabe, eu sou uma pessoa que estuda linguagem corporal, conceitos estéticos por um bom tempo da minha vida. Hoje em dia eu não aplico tanto como eu já usei antigamente, sobre corte de cabelo X para combinar com o seu rosto, que tem formatos específicos de cortes que influenciam no formato do seu rosto, com ou sem barba, determinados produtos e perfumes que você usa que vão atrair mais pessoas ou não, o cheiro, feromônios em si que você tem no seu corpo, fazem toda a influência, o formato das roupas que você usa condizendo com o formato do seu corpo em si, que tem todo um estudo aprofundado nisso que é passado e é ensinado. Pessoas que trabalham com designer entendem muito bem o que eu estou falando, tem muito mais bagagem e competência para explicar. Só que tudo isso se remete ao conceito de aparência, de como as pessoas te vê. E esse assunto ele é muito extenso, mesmo sendo uma coisa muito breve, porque a aparência em questão, ela linka tudo isso que eu passei sobre vestimenta, sobre o fator externo, que seria como se diz, a casca da laranja ou a parte de fora, mas tem todo o conceito interno também no fator de aparência. Então, a aparência tem os dois lados da moeda, ou o interno e o externo. E até linkando ao vídeo que eu falei antes sobre influências, sobre conceitos externos que influenciam você influencia os outros também pela sua aparência. Então, é uma coisa que vai complementando outros assuntos em si. E quando a gente fala de influência e já indo para o fator de aparência, a aparência externa, que seria a roupa que você veste, ou o jeito que você cuida do teu cabelo, teu perfume, teu cheiro e tudo mais, que são fatores externos, os fatores internos que se remetem à linguagem corporal são primordiais e importantes em si. E por que eu estou entrando nesse assunto hoje? Porque eu estou passando isso para vocês em questão. Tudo isso que você vê e faz para melhorar a sua aparência atrapalha ou ajuda seu progresso como pessoa em si, no conceito profissional, no conceito pessoal, no conceito espiritual, em si, em tudo, na verdade. Isso vai ajudar você a prosperar e crescer. Tem gente que não acredita, tem gente que acha que eu estou falando lorota, mas quando a gente começa a analisar os fatos e testa eles e aplica eles na vida, faz toda a diferença. Um exemplo bobo que eu vou dar para vocês, que até é muito remetido aos filmes de cinema, mais um exemplo de cinema. Tony Stark, a gente vê as roupas que ele usa, ele sendo um cara filantropo, um cara milionário, bilionário em si, dono de empresas, ele sempre andando bem vestido, bem arrumado, com uma aparência de poder, uma aparência de postura de um homem empresário poderoso e inteligente. Então, um dos exemplos de aparência que remete a isso é ele. Então é como se fosse uma egrégora que é trazida neste tema ou neste tópico, que cada pessoa em si carrega, ou o jeito que você se porta e se veste carregam em si. E até um assunto que eu também fiz outro vídeo falando sobre as roupas que a gente usa no final do ano, que fazem todo sentido por causa disso. Só que no decorrer dos dias ou das coisas que você faz, a roupa que você usa, o jeito que você usa, vão fazer toda a diferença no teu conceito profissional e no teu conceito pessoal. E antes de terminar esse assunto das roupas e profissionalismo e pessoal também, a parte de linguagem corporal é muito importante para a gente estudar e aprender. Por quê?
O jeito que você fala, como você fala, a tua oratória em questão, a tua posição explicando as coisas, gesticulando, isso tudo muda a visão que as pessoas têm sobre você. E até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, até fiz um exemplo de uma pessoa falando, dando uma aula, posturado, firme, falando com uma voz e uma tonalidade adequada para o ambiente, sabendo explicar as coisas, e uma pessoa que fica de cabeça baixa, que fala baixo, que tem receio de falar, tem medo de falar. Então, essas influências internas que você vai gerar nas pessoas e como você fala, vão fazer toda a diferença no teu quesito profissional, até no teu progresso pessoal em si. Então, pesquise essas coisas, esses tópicos, linguagem corporal, dicção, postura, como você falar, como você agir como líder, como você agir como chefe, como empresário, do que você quiser ser. Se você quiser ser um profissional empresário, uma pessoa que trabalha com investimentos, seja isso, faça isso. Agora um exemplo brasileiro sobre uma pessoa que falou um assunto muito parecido e que fez isso dar certo, o que aconteceu. Tem gente que não gosta dele, mas eu concordo com muitas das ideias e pontos de vista dele, que é o Thiago Finch. Por quê? Ele é uma pessoa que usou muito a lei da atração na vida dele e junto com a lei da ação. Então é uma pessoa que ensina isso à risca e mostra que como fatores internos e externos influenciam quem você vai ser ou quem você já é diretamente. O Thiago Finch, quando começou a estudar, começou a trabalhar, começou a desenvolver todo o seu sistema para ser um bilionário que ele queria ser, ele começou a agir como milionário, começou a falar como milionário, começou a se vestir como milionário. E quando ele fala isso, ele afirma pelas suas palavras, pelo poder da lei da atração e junto com a lei da ação, que ele é aquilo. Então, a roupa que ele veste mostra que ele é um homem de luxo, um homem que preserva muito e cultua a sua imagem como líder, como empresário, como dono de empresas e como figura pública e marqueteiro que ele é. O cabelo, tudo isso é planejado, cabelo, roupas, o porte físico que ele treina também, o sapato, tudo isso é minuciosamente detalhado para aquilo que ele quer em questão. Aí daí vai ter gente que vai falar, mas isso não é falsidade, não é encenação? Depende, é aquilo que eu sempre falo, depende do que você quer se tornar. Se você acha que isso é ser falso e ser um fracassado, vai em frente. Continuando essa linha de raciocínio, então, o jeito que ele fala também, a postura como líder, confiante, exalando o poder e confiança, até relembrando um pouco o início do Tony Stark, porque quem vê os filmes do Homem de Ferro, o primeiro filme pro último dele, ele muda totalmente como pessoa, porque no primeiro filme ele é o gênio bilionário, filantropo, o cara que tem várias mulheres, que tem poderes, tem riqueza, e já no último filme ele já age como pai, como um homem responsável, um homem que digamos que em si estava aposentado como super-herói, como tudo na vida, que queria descansar e cultivar e zelar sua família. Então, até essa energia é mostrada e passada nos filmes no decorrer da evolução deste personagem em si. Então, as roupas que você usa, o jeito que você fala e o que você mentaliza e confirma para si mesmo e para as pessoas que você é. E quando você faz isso, no quesito de vestimenta, de comportamentos, que é tudo linkado à linguagem corporal, você faz uma afirmação para o universo falando que você é isso. E com a constância, com a perseverança e com essa afirmação diária de você fazendo, insistindo e se lapidando nisso, uma hora você vai se tornar isso. E esse é o ponto de questão que eu quero passar para vocês sobre este assunto, sobre a aparência. Pois se você quer ser algo, se você busca ser algo, em essência mesmo e em verdade, você tem que se lapidar em todas as áreas da sua vida para se tornar isso. E é uma coisa que eu desde pequeno entendi, percebi, e até condiz um pouco com o problema que eu tenho em questão, que é um distúrbio que eu tenho, um conceito mental, que faz eu ter essa visão mais aflorada das coisas, e eu consigo mudar isso com muita facilidade. Só que eu tento todos os dias e mantenho essa minha postura para saber quem eu sou e que eu quero realmente de verdade como pessoa e em essência. Então, se eu quero ser aquela pessoa, se eu quero, não é nem ser aquela pessoa, mas eu busco e almejo um tal objetivo ou tal cargo em questão, eu tenho que viver daquele jeito. Agora, saindo desse tema do Homem de Ferro, do Thiago Finch, e voltando para um exemplo
de um militar, por exemplo, bem clássico. O cara quer se tornar militar do exército, quer se tornar bombeiro militar, quer se tornar policial, qualquer coisa que seja que envolva o quesito militarismo, fardamentos, disciplina, patentes e por aí vai. Você acha o cara sendo militar ou não? Ou mais específico para esse exemplo. O cara é militar, você acha que é certo ele ficar indo para boteco, para bar, para rave, para festa, sabendo que as pessoas podem saber que ele é policial e isso vai gerar um problema absurdo, dependendo do que vão achar dele ou não? Tempo. Tim. Responda o quiz. Entende, pessoal? Ou pessoal, isso é um fator que é meio que lógico e racional de todas as coisas. Se você quer ser uma coisa, você tem que lapidar toda a tua vida para isso. Então, se o cara é policial, o cara não vai em qualquer lugar. Se o cara é policial, ele não usa qualquer roupa, ele não fala de qualquer jeito. Claro que tem as exceções, mas em grande maioria você vê que é um comportamento padrão. Tanto que é fácil você identificar um policial que está paisano ou uma pessoa que tem um âmbito militar na vida impregnada. O corte de cabelo, o jeito de falar, a postura, as roupas são meio que padronizadas. Então, tudo isso para você que quer ser alguma coisa, pense nisso que eu falei para vocês agora. Pense, deixe isso concretizado, anote e observe o que você quer ser para pegar aquelas características. E o que for ruim, em caso se tiver alguma coisa ruim, você descarta. Então, eu quero me tornar bombeiro civil, por exemplo. Você tem que ter a uniforme, você tem que comprar as coisas, você tem que se formar, você tem que atuar, você tem que se profissionalizar cada vez mais nesta área em questão. Em qualquer outra área da vida. Quero ser militar, quero ser bombeiro, quero ser salva-vidas, que também é em cada área de bombeiro. Quero ser qualquer coisa. Você mentalizando e tendo a aparência disso, você constrói isso. E é um princípio muito forte ligado à lei da atração, à lei da ação e todo o resto que vai linkando uma coisa na outra. Então, pessoal, é um pensamento que eu estou passando para vocês. Ficou um pouco até extenso esse vídeo, um pouco confuso. Tá calor aqui na guarita, tô raciocinando aqui, mas tá difícil explicar e dar com exatidão umas palavras que eu tô dizendo. Mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar nesse vídeo. Você tem muitos exemplos, linkei muitas coisas de uma vez num vídeo só em específico. Porém, era isso que eu queria passar para vocês pensarem, entenderem um pouco mais o porquê a aparência é importante na vida de vocês, o porquê você deve fazer certas coisas ou deixar de fazer certas coisas também, que isso até é linkado com outros vídeos em questão que eu estava falando, sobre pessoas que você vê, coisas que você faz ou deixa de fazer e o que você fala. Então, tudo isso, querendo ou não, são ligados e vão mudar a sua vida. Então é isso. Curta esse vídeo, comenta, se inscreva no meu canal, dê sua sugestão, sua opinião sobre o que você achou desse tópico. Se você concorda comigo, se você discorda, se você acha que eu sou um doido que está na internet aí falando um monte de coisa, se você concorda comigo, se você acha que eu sou isso, aquilo, deixa aí nos comentários que eu vou ler e vou responder. Então é isso, pessoal, agradeço a todo mundo e até o próximo vídeo.